Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre guardar a palavra de Deus, como memorizar versículos bíblicos, e eu vou deixar nesse vídeo 3 dicas para você conseguir memorizar versículos bíblicos que vai te ajudar aí no seu dia a dia. A palavra de Deus nos mostra muitos versículos, muitas passagens sobre a importância da gente conhecer o que Deus nos diz. Tem os Salmos e Salmo 119, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, se vocês quiserem verificar, que diz que luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. O que isso significa? Significa que quando a gente tem a palavra de Deus, a gente consegue tomar decisões de acordo com aquilo que agrade a Deus, né? E a palavra vai iluminar os nossos caminhos, porque ela vai servir de confirmação pra gente conflitar. A decisão que a gente precisa tomar, o que tá acontecendo nas nossas vidas com aquilo que Deus diz na palavra dele e conseguir tomar uma decisão mais sabiamente, de maneira sábia no caso. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir e deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é importante, que ele pode ajudar mais pessoas. Antes de ir diretamente para as 3 dicas de como memorizar versículos bíblicos, eu quero ler rapidamente alguns versículos que ministram e falam muito ao meu coração sobre a importância da gente conhecer e saber mais referente à palavra de Deus. O primeiro versículo que eu vou ler está em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita neles dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Como eu falei, a gente só vai ser bem-sucedido e nós vamos prosperar uma vez que a gente tiver a palavra de Deus como guia para as nossas decisões, para a nossa vida diária. O outro versículo que eu vou ler está em Salmo 119, nos versículos 33 e 34, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Então, mais uma vez, a Bíblia tem um versículo bíblico que diz assim: nada pode contra a verdade senão a verdade. Ou seja, não tem como você querer refutar ou rebater a Bíblia com conhecimento humano, simplesmente usando a ciência ou qualquer outra coisa, porque ela é o fundamento da palavra de Deus, é ela quem guia os nossos passos. E nesse versículo se confirma sobre o primeiro versículo que eu li, que está lá em Josué 1, a palavra do Senhor, uma vez que a gente obedece e guarda ela, nos traz não só sucesso, mas também nos traz satisfação. O outro versículo está em Salmos também, no mesmo capítulo 119, os versículos 98 e 99, que diz: Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. E para fechar, 1 Timóteo, o capítulo 4, os versículos 15 e 16. Eu amo essa passagem, que é um dos conselhos que Paulo deixa com Timóteo. Nessa NVI tá um pouco diferente, ela diz assim, a partir do 15: Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, uma vez que a gente dedica tempo buscando conhecer a palavra de Deus, a gente tem a nossa atitude mudada, Deus nos transforma e a gente começa a obedecer de acordo com o que Ele ensina, a ponto de outras pessoas conseguir ver a diferença nas nossas atitudes, a mudança no nosso comportamento. As 3 dicas que eu separei para dar para vocês nesse vídeo são dicas que são simples, mas que ajudam muito a guardar. Eu lembro que há uns anos atrás eu ficava muito admirada quando eu assistia uma pregação e as pessoas conseguiam fazer, a pregação inteira, falar um versículo, e ela pegava o segundo versículo que a pessoa lia, justificava
justificava o primeiro, o terceiro justificava os outros dois, e assim a pessoa conseguia fazer um encadeamento de versículos, todos com o mesmo assunto, para explicar o que eles estavam dizendo ou o que eles estavam ensinando, e aquilo me encantava de uma forma maravilhosa. Tem pessoas, cada pessoa tem um jeito de pregar, e tem pessoas que gostam de ir mais para a parte teológica. A pessoa lê uma passagem e começa a dar muita informação teológica, muita informação técnica, enfim, e só que o que me encanta mesmo são informações bem legais, mas nada me encanta do que isso, de ver uma pessoa começando uma pregação e justificando toda ela com mais e mais versículos bíblicos. A primeira dica é: leia a Bíblia todos os dias. Por que ler a Bíblia todos os dias? Porque você não apenas vai guardar um versículo isolado, mas vai também entender o contexto desse versículo, uma vez que você sabe do que ele está falando, do que se trata. Um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito do Salmo 51, é uma oração que Davi fez, e ele diz assim nessa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você vai pegar a Bíblia e anota esse versículo para você gravar, sem conhecer o contexto, talvez não seja tão interessante. Você sabe que essa oração é importante, que assim como Davi fez essa oração, é bom pra gente fazer também, mas conhecendo a história de Davi vai ser muito melhor, porque esse salmo, se você pegar ele por completo, você vai ver que Davi está se derramando na presença de Deus por conta do arrependimento que ele sente pelos pecados que ele cometeu. Você conhecendo a história, você vai saber que Davi fala sobre isso, que Davi ora dessa maneira por conta do adultério que ele cometeu com Betseba, e não só isso, ele ainda colocou o marido dela na frente da batalha para morrer e possuir a mulher dele. Sim, gente, é uma história bem macabra. E para quem não conhece a palavra de Deus, pode ser um pouco assustador. A Bíblia tem muitas histórias que são pesadas, mas foram escritas com o intuito de nos ensinar e nos orientar. Tem um versículo bíblico que diz assim: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, para o nosso ensino, não para a gente pegar isso e fazer disso um exemplo e praticar nas nossas vidas. Então é muito legal você ler a Bíblia para entender o contexto. A segunda dica é: todo versículo que você quiser guardar, todo versículo que você quiser ter na memória, anota ele quando você lê e leva ele com você durante o seu dia. Por exemplo, vamos pensar que você gostou do versículo que diz que lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos é a palavra de Deus. Você anota esse versículo e você leva com você e reveja esse versículo durante o dia. Isso vai te ajudar muito, porque você vai rever aquilo, você não vai deixar que aquela informação que o seu cérebro captou caia no mar do esquecimento, uma vez que você tá ali exercendo o seu cérebro, revendo aquela informação durante o seu dia ou com uma frequência maior. E a terceira dica, eu gosto muito dessa dica porque me ajudou muito referente ao aprendizado de idioma, quando eu queria gravar uma palavra na minha cabeça, que é fazer flashcards. O que seria flashcards? Você faz como uma brincadeira. Eu vou pegar um post-it para vocês entenderem, mas é bem simples. Você faz cartõezinhos e aí de um lado você escreve, por exemplo, somente a referência. A Zoe tá aqui fazendo barulho. De um lado você escreve a referência, onde está o versículo, e do outro lado você escreve o versículo por completo e pede para alguém segurar para você, por exemplo, o lado da referência, o que está escrito nessa referência. E você fala o versículo e a pessoa vai conferir aqui atrás se você falou certo. É muito divertido fazer dessa maneira e é muito gostoso, porque aí você grava tanto o versículo como a referência. Eu vou ser bem sincera com vocês, tem muitos versículos bíblicos que eu conheço, mas são poucos que eu sei a referência aonde eles estão escritos. Geralmente eu tenho uma noção, é no livro de Marcos, mas aí eu não lembro. O que eu faço? Por isso que é bom você conhecer a Bíblia no todo, porque às vezes você não lembra exatamente o versículo inteiro também. Você lembra de algum versículo que te impactou, ou você lembra de algo num momento específico, só que você não sabe onde ele está escrito, mas se você lembrar um trecho, uma frase, eu faço muito isso, eu jogo no Google e aí vai aparecer lá a referência e eu vou anotar, por exemplo, quando eu tô fazendo vídeo ou quando eu vou fazer algum esboço que eu não lembro a referência, mas eu sei que tá escrito, eu sei o versículo e eu jogo no Google, porque o nosso amigo Google
nos ajuda em tudo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. A propósito, eu quero te desejar um feliz ano novo, que o Senhor abençoe esse novo ano que se inicia, que você se aproxime mais e mais do Espírito Santo, que você tenha desejo de conhecer mais a Deus através da sua palavra, porque como eu li em 1 Josué no versículo 8, isso fará prosperar o teu caminho, você vai ser bem sucedido. Que o Senhor abençoe você e a vida da sua família, e até os próximos vídeos.